Nessa parte da agora, nessa segunda parte, né, a gente vai aprofundar um pouco aquelas questões em torno a essas perguntas que eu coloquei aí, né? O tema desse nossa segunda parte é o núcleo mais íntimo de nós mesmos, não é? O que Frank, então, vai dizer, o que é o espírito e como ele atua, como Frank se aproxima da escola fenomenológica existencial, eu disse que o nome mais significativo é o Martin Buber, não é? O que é e qual a origem do inconsciente espiritual. Ok? Então, nós vamos agora mergulhar realmente no pensamento de Frank, começar a entendê-lo, procurar compreender como é que é as coisas. Então, vamos lá, o Rafael, pode passando aí, vai em frente. Bem, a primeira questão que a gente precisaria entender é o que é propriamente o espírito, não é? Eu disse para vocês na parte da manhã que nós tínhamos que entender que a fenomenologia existencial nos pediu. Luma, você está com um gato lindo aí do seu lado. Isso é truque de câmera ou é de verdade? Ah, ele está aí mesmo. Eu achei que fosse um truque de câmera, porque agora tem essas coisas todas, aparece coisas. Mas, enfim, então, o que é propriamente o espírito? A fenomenologia existencial se propôs a descrever o homem com a maior objetividade possível. Vamos descrever o que é o homem. Então, o homem é alguém que tem um corpo material, não é? Vivo, tem sentimentos, emoções, etc., desejos. Isto é a parte propriamente daquilo que a gente na história e na compreensão, desde os gregos, se chama de psique, ou alma, né? A noção de eu, a consciência do eu, sentimentos, emoções, etc. e tal. E temos o espírito, e a fenomenologia descrevendo isso, a escola existencial. Né? Temos o espírito. O espírito é o quê? É a sede da autoconsciência, tá certo? Da liberdade responsável, dos valores, da razão pura, não é? E, naturalmente, ali estariam, portanto, os elementos associados a esses aspectos. Então, o espírito é essa parte do homem onde essas coisas ficam postas, entende? Então, nós poderíamos dizer, se a gente quisesse fazer aí uma descrição fenomenológica mais exata, que nós temos aquilo que... Vamos começar pelo Descartes, tá? Há 500 anos atrás, Descartes diz, nós somos corpo e alma, mas o que o Descartes chama de corpo, na verdade, a fenomenologia vai dividir entre o corpo e a vida, porque há muitas coisas que têm matéria, mas não têm vida. Então, você tem o corpo propriamente, ou a matéria e a vida, de um lado, e de outro lado, a mente é a alma e o espírito. Certo? Então, aquilo que o Descartes coloca, aquele dualismo cartesiano, quando descrito pelos fenomenólogos, ganham aí esses 4 estratos, como Hartmann preferia chamá-los. São 4 estratos. O corpo, ou melhor, a matéria, a vida, a consciência e o espírito. Claro? Essa descrição fenomenológica dos estratos é algo, vamos dizer assim, que aparece especialmente nos grandes fenomenólogos da Alemanha, os grandes filósofos daquele começo do século, além do já mencionado Husserl, que foi o desenvolvedor da fenomenologia, não é? Os grandes desenvolvedores propriamente do método são Nikolai Hartmann e Max Scheler, sendo que Scheler dedica a
trazer a discussão fenomenológica para o universo da moral. E aí ele vai deslocar essa ideia de bem, de mal, não sei o que e tal, para valores, né? Valores, que podem ser objetivamente descritos. Valores. Valores práticos, valores econômicos, valores de saúde, valores espirituais, os diferentes valores que a gente tem na vida. Então, nós vamos encontrar esse aspecto, ou esta compreensão de homem. Claro? Ora, agora parece que já vai ficando mais claro para vocês que se a mente ela tem um inconsciente, vamos colocar na linguagem cartesiana, mente e corpo. Né? Se você disser que a mente tem um inconsciente, a descrição fenomenológica diz, bem, a mente tem a psique e o espírito. Então, era preciso entender se o inconsciente era apenas da psique. Né? Como Freud fez, ficou apenas na psique. O que o Frank está fazendo é estender a compreensão do espírito, ou melhor, do inconsciente, para essa dimensão, essa parte espiritual do homem. Tá? De tal maneira que, quando se faz as coisas dessa forma, né, nós nos deparamos como sendo o espírito, aquele elemento responsável, naturalmente, pela responsabilidade, pelas grandes escolhas, pela nossa autonomia, né, por todos esses aspectos. Mas, vamos dizer assim, em que ele tem, além do raciocínio puro, uma dimensão que é inconsciente. Pode passar aí, Rafael. Esse também, que eu estava falando dos fenomenólogos, do Scheller e do Hartmann. Pode ir para o próximo. Isso. Ora, nós vamos tentar trabalhar aqui alguns aspectos que são interessantes dentro dessa descrição que o Hartmann havia feito, que o Scheller havia feito também. Em primeiro lugar, é preciso saber o seguinte: o Viktor Frankl lê estas coisas, mas ele chama a isto que os fenomenólogos chamaram de estratos, ele vai chamar de dimensões. Tá? Dimensões. E ele junta, ele vai dizer de um corpo vivo, porque quando você está falando do ponto de vista médico, né, ele não vai estar falando nem de animais, nem de objetos do mundo físico. Ele está falando de homens. Então, é o corpo vivo e a consciência espiritual. Essas coisas dessa forma, elas constituem dimensões da vida humana, né? Dimensões da vida humana. Isso nos ajudará também, essa compreensão dessa forma, nos ajudará também a entender, né, um aspecto importante para a psiquiatria, que é o fato, sobretudo para os médicos, né, de que nós temos doenças físicas, cujas consequências e os sintomas são físicos. Nós temos doenças físicas, cujas consequências ou sintomas, cujas consequências e sintomas são de natureza da consciência espiritual, ou tem repercussão lá na consciência espiritual, entende? Então, nós temos doenças que estão no corpo, mas cuja manifestação, sintoma, aparece lá no mundo da consciência. A pessoa perde, por exemplo, a consciência, perde a identidade, não sabe mais quem é. Caso, por exemplo, do Alzheimer. Né? Temos o caso contrário de pessoas cuja, vamos dizer assim, cujo o problema, cuja etiologia do transtorno é emocional, mas a consequência é física, como acontece na histeria de conversão, transtorno histriônico. Então, essa compreensão fenomenológica
ela abre a possibilidade das pessoas entenderem, do ponto de vista médico, que você pode ter doenças que nascem no corpo e que chegam ao espírito, o contrário, e você pode ter também alguns transtornos cuja origem seja cujo transtorno, cuja origem, a origem, o sintoma e as manifestações sejam apenas de natureza psicológica ou apenas de natureza física. Então, todas essas coisas vão ficando mais claras e vão ganhando dimensão dentro dessa nova compreensão e dentro dessa descrição do homem. Tá certo? E agora vamos trabalhando aí um pouco mais o nosso amigo Viktor Frankl. Veja bem, de consequências para a psicologia enormes. Esses extratos são insuprimíveis do ponto de vista científico e filosófico. Isto é, nós não podemos falar propriamente de uma consciência e de um espírito sem uma dimensão material, tá? Então, as dimensões são superpostas, com matéria, vida, consciência, espírito. São dimensões superpostas. As de cima pressupõem as de baixo. Tá vendo? Do ponto de vista religioso, nós até podemos admitir que haja um espírito que não tenha mais corpo. O espírito sobrevive sem o corpo, mas aí ele estaria numa outra dimensão, não na nossa que nós vivemos, na dimensão da materialidade. Aí você passaria de. Mas eu estou fazendo essa distinção para que fique muito claro que nós estamos falando de dimensões diferentes, cada uma com a sua singularidade, mas as de cima dependendo para existir das de baixo. Tá claro? Mas isso não significa que as de cima sejam produto das de baixo. Essa é uma outra coisa que é importante. Não significa, por exemplo, que eu possa dizer que o espírito é fruto da psique, ou que a psique é fruto da vida, ou que a vida é fruto da matéria. Não significa que você possa explicar o extrato de cima pelo extrato de baixo. A gente não consegue construir essas explicações dessa forma. E cada uma dessas dimensões, ou cada um desses extratos, vai possuir, não é, uma forma própria de entendimento. Eu não consigo, por exemplo, tratar do extrato físico com os mecanismos ou as categorias científicas usadas para o mundo do espírito. E o contrário também é verdade. Eu não posso tratar o mundo do espírito, o mesmo mundo da consciência, por exemplo, com as mesmas categorias que eu uso na biologia, ou com as mesmas categorias que eu uso para o mundo físico, para a física. Né? Por isso, o Scheller fez aquela distinção clara e logo já mandou o bambu em cima do Freud. Falou: olha, eu não tenho como explicar, não é, essas questões aqui por outras. Não posso explicar as questões do espírito pelas questões que vêm da psique, como eu não posso explicar as questões da psique pelo que vem da vida. Essas são realidades que convivem juntas, mas elas são autônomas. Entenderam? Então, aquela compreensão antropológica, ela vai tendo repercussão quando eu vou trazendo isso para dentro da psicologia. Vai passando aí, o Rafael. Então, quando eu trago isso para dentro da psicologia, eu encontro esses elementos e esses aspectos dessa maneira. Certo? A noção do Frank de que o inconsciente alcança também a dimensão espiritual nos abre
para tratar a liberdade de uma outra maneira, ou nos amplia a nossa possibilidade de compreensão da liberdade, tá certo? Entendendo sempre que a questão da liberdade é uma questão especialmente do espírito, não é propriamente da psique. Então, quando alguém, vamos dar um exemplo simples. Quando eu estou lá no universo da consciência psicológica, né, que é o universo do Freud, quando alguém está diante de, por exemplo, fica sem alimento um certo tempo e ele encontra a possibilidade de fazer esse alimento, de consumir esse alimento, ele vai fazer isso, tá? Essa é a compreensão da psique, quer dizer, ele vai buscar o prazer e a sua sobrevivência a qualquer custo, acima de qualquer coisa. No entanto, não é? Se a gente, por exemplo, estiver diante de uma situação em que o alimento disponível for em pequena quantidade, muitas vezes a mãe abre mão de se alimentar para passar o alimento para o filho. Isso é uma coisa que você não explica pelos mecanismos freudianos. Você não tem como explicar isso se você levar às últimas consequências aquilo que está lá nos mecanismos freudianos. Porque esse comportamento não realiza nenhum desejo, não contribui em nada para a sobrevivência, não é nenhum deslocamento, não há nenhuma daquelas coisas. Então, nós estamos diante do fato de que, muitas vezes, né, a pessoa age, mesmo muitas vezes contrariamente à sua própria sobrevivência. Ela, ao escolher, ao fazer certas escolhas, ela, ela acaba contrariando a sua sobrevivência, tá certo? Então, a liberdade é algo que nos coloca, mesmo diante do espírito, numa condição e numa amplitude muito grande, porque ela permite que você faça uma série de escolhas. E essas escolhas, na medida em que elas possam construir uma relação entre elas, nós chamamos de responsabilidade. Quer dizer, quando as escolhas vêm bem associadas umas com as outras, uma com consequência nas outras, nós estamos falando de responsabilidade. Tranquilo? Claro, então? Bem, então o espírito é algo que está sempre direcionado para fora. Veja, ele tem uma origem interna, mas ele está sempre direcionado para fora. Veja, o espírito, quando eu escolho em liberdade, eu escolho algo que está fora de mim. Quando eu me dirijo para um determinado lugar físico ou apenas temporal, né, para formar num determinado curso, me casar, encontrar o amor da minha vida, sei lá, cada vez que eu der um passo, ter um filho, na medida em que eu me dirijo para algo, eu sempre me dirijo a algo. Eu me dirijo para algo. Ou eu me dirijo a alguém. Então, ainda que eu tenha algo no meu interior, de onde o sentido vai brotar, ele sempre está na direção de outrem, de algo, para fora. O espírito me dirige para fora. Por isso, o sentido. Por isso, o sentido. A apresentação sumiu da gente, viu, Rafael? Voltou. Nada sem emoção. Aqui é tudo com muita emoção. Some, volta. É assim mesmo, né? Guimarães Rosa dizia que a vida é assim, esquenta, esfria. Uma hora tá boa, outra hora tá ruim. Então é assim mesmo. A coisa vai indo. Em tempos de pandemia, mais ainda, né? Muito bem. Então, quando nós olhamos propriamente o espírito, e aqui agora nós chegamos no núcleo da psicologia do Frank, né? Questão fundamental. Quais são os elementos fundamentais do espírito? Em primeiro lugar, a autotranscendência.
Autotranscendência significa justamente a capacidade que a pessoa tem de sair de si e ir até algo, dirigir-se a algo, entende? Por exemplo, eu vou buscar ter um filho, eu vou buscar um amor, eu vou buscar formar num curso, né? Tudo isso menciona uma autotranscendência, quer dizer, a superação em que eu estou, de onde eu estou, para ir em direção a algo ou a alguém, né? Nesse movimento em que eu vou a algo ou a alguém. Esse processo é isso que a gente chama de autotranscendência. E a possibilidade humana daquilo que a gente poderia chamar de autodistanciamento. Autodistanciamento. O que é o autodistanciamento? É a possibilidade que eu tenho de sair da situação em que eu estou e psicologicamente e intelectualmente eu me transportar para uma outra situação. Lembrem-se que no livro dele, eu não sei se Em Busca de Sentido, acho que Em Busca de Sentido, ele menciona que quando estava trabalhando lá num daqueles campos de concentração, num determinado momento, estava extremamente frio, ele estava desagasalhado, ele não era um homem assim aparentemente forte, assim um vigoroso, né? Ele estava com muito frio, estava com muita fome e sentindo muito fragilizado. Então, ele percebeu que ele não ia resistir muito tempo nessa condição e que era uma condição que para ele estava ficando, inclusive psicologicamente, insuportável, né? E aí, naquele momento em que ele estava nesse sentido e desistindo, de certa forma, de viver, acreditando que ele fosse morrer, ele se sente, ou ele se transporta para um auditório, né, quente, cheio de estudantes e de pessoas interessadas, e ele fazendo uma grande conferência sobre a psicologia, sobre a logoterapia, ou sobre a análise existencial, fazendo uma grande conferência sobre ela, né, num auditório quente, onde ele estava bem alimentado e bem vestido. Essas coisas, né, esse autodistanciamento daquela situação, permitiu e tornou suportável para ele aquela realidade que ele estava vivendo. Permitiu passar aquelas horas nessa imaginação que ele estava tendo e suportar aquelas horas daquele sofrimento para voltar novamente para o alojamento, para onde eles teriam alimentação e tudo mais. Então, a capacidade de distanciar-se da situação que eu estou vivendo para me migrar para uma outra situação é uma outra capacidade humana. Entendem? A autotranscendência e o autodistanciamento. Além disso, nós podemos dizer que as outras características fundamentais do homem, não é? Seria, portanto, agora no caráter intersubjetivo, essas duas são no sentido intrasubjetivo. Autodesenvolvimento e autotranscendência está dentro de mim. Agora, eu tenho também as possibilidades da empatia, que é a possibilidade de entender e de sentir o outro, e a intimidade, ou seja, o sentir e perceber-se a si mesmo e aprofundar o entendimento de si mesmo. Isso a gente chama de intimidade. Né? Essa possibilidade que eu tenho de aprofundar e de desenvolver esses aspectos. Então, vamos lá. São duas características intrasubjetivas e duas características intersubjetivas. Quando a gente trabalha com a realidade humana,
o Frank vai dizer: eu me deparo com essas 4 características especificamente humanas. Certo? Muito bem. Esse entendimento que é nuclear do pensamento do Frank, porque toda a clínica, de certa forma, depende desses princípios, né? Depende de outras coisas, mas depende essencialmente desses princípios, porque eles asseguram a, vamos dizer assim, a sustentação da personalidade, eles asseguram a sustentação da personalidade. Então, a gente observa que eles são os elementos marcantes e fundamentais da clínica, porque a autotranscendência é, em outras palavras, também a questão do sentido. O sentido é a possibilidade da autotranscendência, né? O autodistanciamento vai servir como eu diria, uma das formas pelas quais nós podemos ajudar alguém a se tratar, né? É uma técnica de psicoterapia. Esse auto Professor, fala. você pode explicar um pouquinho os recursos intra, os que estão externos? Inter, então, que são externos. Não, desculpa, você pode explicar de novo? Quando eu estou falando, nós estamos falando daquilo que caracteriza o homem. Na sua intersubjetividade, ou seja, na sua capacidade de relação, nós vamos falar na capacidade, na empatia, tá certo? E na capacidade de partilhar a própria intimidade com o outro. Então, nesses casos, nós estamos falando de aspectos que vão construir, vão estar direcionados para o outro, não é? E aí, entre os aspectos intrasubjetivos, são a autotranscendência, capacidade que eu tenho de ir em direção a algo que não sou eu agora, né? Ou seja, eu ir até o outro, ir até a coisa, mas é um processo interno, ou autodistanciamento, que é o fato de que eu posso sair da situação em que eu estou e me imaginar no outro contexto. Né? São os aspectos da intratranscendência. Ok? Na intertranscendência tem mais a questão da empatia e da partilha. Isso. Uhum, É isso aí. entendi. Obrigada. Então, vamos em frente. Pode passar adiante. Então, nós estamos agora diante da seguinte situação, quer dizer, essa capacidade que nós poderíamos chamar aí da construção da identidade pessoal, né? Porque essa há duas coisas muito importantes. Quer dizer que esses elementos constitutivos da personalidade, eles são elementos fundamentais para a identidade da pessoa, pela sua capacidade que ela tem de autotranscendência, autodistanciamento, empatia e compartilhamento da própria intimidade, né? A partilha da própria intimidade. Esses aspectos, né, eles são os elementos que Frank considera necessários para a construção de uma psicoterapia e de uma personalidade madura, né? Desenvolvimento dessas situações. Ora, isto foi acolhido tal como foi posto por Frank no DSM-5. O DSM-5 reconhece que que o desenvolvimento da personalidade passa por esses 4 elementos. Só fez uma maldade com o Frank, provavelmente ele não faria isso, que é coisa de norte-americano. Fizeram uma tentativa de quantificar cada uma dessas variáveis, por exemplo, autotranscendência, e deram um número de 0 a 4. Entre nenhuma possibilidade e uma enorme possibilidade, passando por 1, 2, 3, 4. Entende? A mesma coisa fizeram com o autodistanciamento, a mesma coisa fizeram com a empatia, a mesma coisa fizeram com a capacidade de compartilhar a intimidade. Ou seja, puseram uma série de números para definir a quantidade ou tentar entender a quantidade pelas quais essas coisas se realizam. Isso é coisa de norte-americano, né? Mas, enfim,
o DSM-5 traz os conceitos do Frank associados a essa escala. Só para vocês entenderem, se um dia vocês tiverem interesse de olhar aquilo lá, ele vem associado a essa escala que está aí. Tranquilo? E esses 4 aspectos, eles são também fundamentais na determinação e da descoberta daquilo que é a minha identidade. Não é? Porque a maneira como eu vivo essas 4 coisas constituem aquilo que eu sou. A capacidade que eu tenho de estabelecer um sentido, de ver em direção a ele, a capacidade que eu tenho de fazer o autodistanciamento e de compartilhar a minha vida com o outro, de entender o outro, esses aspectos todos são integrantes da minha identidade pessoal, da consciência que eu tenho de mundo e de mim. A minha consciência. Consciência do eu. E, portanto, vamos dizer assim, essas coisas. O que temos aí no Frank de muito interessante e singular a isso? É que isso tem também origem inconsciente. Ou seja, embora apareça no espírito associado como um raciocínio e pensamento lógico e tudo mais, ela tem uma raiz inconsciente, só que não na dimensão psicológica, mas na dimensão espiritual. Tá certo? Então, as criações, o destino, os valores, essa abertura à transcendência, etc., é um movimento que tem origem inconsciente, mas é de um inconsciente de natureza espiritual. Entenderam? Vamos tentar operacionalizar melhor a essas coisas. Quando eu trago esses conceitos para a clínica, para o nosso trabalho com as pessoas, né, como é que a gente pode entender esses conceitos? Quer dizer, em primeiro lugar, dentro do contexto da resposta ao desafio do nosso mundo hoje. Né? Pessoas que não tenham capacidade de construir a autotranscendência, ou que não estejam, vamos dizer assim, vivendo um sentido e percebendo, não é que não tenham, todo mundo tem um sentido na vida, dentro dessa compreensão do Frank. O problema é que nem todos percebem qual é o sentido que tem na sua vida. Então, quando eu não percebo qual é o sentido da minha vida e não estou nele, eu adoeço. Entende? Então, eu tenho que perceber qual é o sentido da minha vida e, ao perceber, me situar responsavelmente nele. É uma coisa que eu tenho que fazer nesse sentido. Não cabe ao psicólogo, ao clínico, ao psiquiatra, dar um sentido para a pessoa. Vou arranjar aqui para você uma razão para você viver. Né? Isso seria o desastre completo. É a tal história do projeto alheio, em que eu passo para o outro o que ele deve viver, como ele deve fazer. Dou a ele um modelo para ele seguir. Zé Maurício, esse sentido, ele tem relação com a questão da religiosidade que traz no livro também, né? Ou não? Tem. Para o Frank, tem. Mas aí é uma questão que, vamos dizer assim, na clínica você vai trabalhar isso conforme o mundo da pessoa. Uhum. Você está entendendo? Conforme o mundo da pessoa. Ou seja, a espiritualidade aparecerá para ela, com essa autotranscendência, conforme a capacidade dela. Mas se ela for uma pessoa religiosa, não é preciso que você retire dela essa condição, ou não considere isso na clínica. Entende? Entendi. Diretriz hoje aceita por todos os conselhos internacionais de psiquiatria médica e tudo mais. Ou seja, eles estão pedindo para não considerar de forma muito objetiva e considerar como um erro interpretar a religiosidade como sendo uma patologia. Isso é hoje uma coisa
considerada errada do ponto de vista clínico, não é? Então, é entender a espiritualidade como uma manifestação humana, o que não tem nada que ver com qualquer demonstração ou discussão metafísica sobre a existência ou não de Deus, mas entender que a espiritualidade, entender que essa relação do homem com Deus é uma característica importante do homem. Entendeu, Raquel? Eu fiquei um pouco confusa, porque ele traz também com relação à dimensão neológica, né? E aí ele vai fazendo esse caminho, né? E aí... A gente vai tentar ir clareando, mas já que você colocou, a gente vai tentar entender isso. Quer dizer, quando eu abro a autotranscendência, eu vou trabalhar com o mundo da pessoa, até onde ela dá conta e que ela pode ir. Tá. Entendeu? É só isso. Agora, o Frank, ele pessoalmente, né, ele entende, ele assume as posições do Buber, e aí a gente vai aprofundar. Eu acho que a gente clareia isso para você. Mas você volta à carga se você sentir que não deu. Tá certo? Pode ir em frente, o Rafael. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui algumas questões importantes, não é? A questão, por exemplo, de que a liberdade responsável tem origem no inconsciente, nesse inconsciente de natureza espiritual, não é? Porque quando eu vou construindo e vou escolhendo segundo valores, eu estou trabalhando no mundo do espírito, não é? Mas esses valores tiverem relação comigo, então eles terão, de certa forma, origem no meu inconsciente. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Para alguém cujos aspectos mais importantes, cujos valores centrais na vida sejam de natureza, por exemplo, espiritual, então esta pessoa vai direcionar a vida dela especialmente para essas coisas. Mas se for, por exemplo, de natureza prático, ele vai se direcionar a fazer coisas, ao mundo da técnica. Se for de natureza militar, vai se direcionar à arte, vamos dizer assim, do conflito. Então, os valores que estão presentes na vida, no comércio, em todas as atividades humanas, né, eles vão traduzir um pouco desse aspecto que cada um de nós tem, ou para cada um de nós, para onde nós estamos nos dirigindo. Então, vamos dizer assim, para alguém cujos valores nucleares sejam de natureza material, ou de natureza prática, ou de natureza intelectual, então nós vamos direcionando a nossa vida para aspectos bastante diferentes. O que, de certa forma, recusa a visão determinista, quer esse determinismo venha do inconsciente, quer o determinismo venha das condições sociais, ambientais, dos condicionamentos. Portanto, nós temos aqui uma análise existencial que afasta-se tanto da psicanálise, enquanto ela considera uma espécie de determinismo inconsciente, quanto do behaviorismo e dessas escolas comportamentais que tentam entender e trabalhar o homem quase que dentro desse condicionamento, né, socioambiental. Então, nós agora podemos começar a trabalhar alguns outros aspectos. Acho que você pode ir em frente, Rafael. Isto aí também eu já falei, podemos ir adiante. Isto. Quer dizer, nós chegamos agora ao momento de compreender isso, Raquel, e eu vou então começar a aprofundar as coisas que talvez esclareçam melhor para você essas suas dúvidas. Entendeu?
talvez esclareça melhor essas coisas. Eu começo lembrando aquele ponto em que eu já havia falado no primeiro tempo, conversando com a Luma, não é? O inconsciente espiritual, ele tem uma inspiração naquilo que a fenomenologia descobriu ou identificou como consciência pré-intencional, o mundo da vida. Entende? Tem uma correlação. Mas veja que nós estamos falando de uma outra coisa já bastante diferente, né? Embora esteja correlacionado com aquilo. Ou seja, ele serve para explicar por que, ou que existe na mente humana aspectos não intencional. Porque quando o Russell começa a tratar, ele vai falar que nós só conseguimos pensar de forma intencional. Todo o nosso pensamento, tudo que o homem faz, do ponto de vista mental, é intencional. É a relação entre o eu e o objeto pensado. Não é? Mas há algumas situações que o próprio Russell, no final da vida, começa a reconhecer, que eles se referem a elementos que são anteriores à capacidade humana de pensar, ou ao pensamento. Né? Mas, aqui nós temos um ponto extremamente importante que eu quero deixar para vocês. Quer dizer, o primeiro é o reconhecimento de que o inconsciente é, para Frank, aquilo que Freud descobriu. A descoberta do Freud é a coisa mais importante que a psicologia produziu no último século, e o Frank vai fazer uma comparação entre o Freud, né, e aquele rabino que é um dos seus antepassados distantes, que lá na sinagoga de Praga tem duas cadeiras, sempre uma para ele e uma para o rabino que no dia estivesse fazendo a pregação, porque ele era considerado insuperável, um rabino mais sábio da tradição judaica, tá? Aquele rabino lá de Praga. Então nós temos essas questões. Ele vai dizer, Freud corresponde a isso, Freud é inigualável, Freud está acima de todos os outros. Quer dizer, em que pese toda a minha crítica a ele, Freud está acima de todos pela descoberta que fez, pelo que conseguiu enxergar, pela compreensão das coisas. Ainda que ele discordasse profundamente do Freud. Né? E a discordância, vamos dizer assim, começa a receber uma inspiração, né, quando nós nos preocupamos em tentar entender, então, entender melhor o que é o inconsciente, como é que ele se forma, como é que as coisas vão se dando. Pode ir adiante aí. De que maneira essas ideias do Martin Buber influenciaram Frank? Então, vamos considerar primeiro o nosso ponto de partida, Freud, psicanálise. O inconsciente se forma pela repressão daquelas ideias, daqueles desejos. Né? Vocês estudaram bem a psicanálise, eu acho que não preciso repetir. Né? A associação entre os aspectos ideativos e determinados instintos primitivos permitem que haja uma representação mental do impulso, e aqueles impulsos cuja realização for impossível vão ser recusados pelo indivíduo, e ao serem recusados, eles entram nessa dimensão que a gente chama de inconsciente. Frank não está recusando a interpretação de Freud, nem o entendimento de que a consciência psicológica tem origem dessa forma. Tá certo? Agora, se ele não é todo o inconsciente, a pergunta é, como é que se forma o inconsciente espiritual? Como é que se formou o inconsciente espiritual? Como que a coisa surgiu? Não pode ser pela repressão do instinto. Não teria como. A repressão do instinto explicaria aquilo que o Frank chamava de inconsciente instintivo, que é esse do Freud. Mas e o tal inconsciente espiritual que o Frank havia mencionado? Ele, então, comenta e trabalha alguns aspectos de um filósofo chamado Martin Buber. Buber tem dois livros, tem muitos livros importantes, mas ele tem dois livros cruciais para o entendimento do inconsciente espiritual. O primeiro deles, nós poderíamos chamar
de O Eclipse de Deus. O Eclipse de Deus. Quer dizer, o que Buber trata no Eclipse de Deus? Ele faz uma descrição do que aconteceu, do ponto de vista da história do pensamento ocidental, de forma magnífica, mostrando que a cristandade medieval rompe com aquela visão metafísico-religiosa ao introduzir a subjetividade humana como eixo central da vida, e que, embora essa subjetividade humana, posta por Descartes, fosse ainda uma subjetividade religiosa e tudo mais, na medida em que ela se torna o elemento central para definir e compreender o homem, as discussões da filosofia passam a tentar entender como é que o homem conhece, já que o nosso Descartes dissera que pensava, logo era, né? Então, em que o pensamento é o fator determinante para eu entender a realidade humana, a filosofia se dedicou na modernidade a entender como é que o homem conhece, como é que ele pensa. E se dividiu entre empiristas, racionalistas, os empiristas vão dar origem para lá, para os behavioristas, para os pragmatistas, etc., né? Os racionalistas dão origem aos metafísicos contemporâneos, ou aos ontólogos, melhor dizendo, mas excluindo aí essa discussão em torno da história da filosofia, o que acontece objetivamente é o seguinte, dentro dos dois grupos, uma tentativa cada vez maior de compreender o mundo a partir da consciência humana e da forma como a consciência humana é impactada pelo mundo. Entendem? E com a crescente importância da empiria, da experiência como fator de compreensão do homem, né? A ponto de Locke poder dizer que o homem é uma tábula rasa, é um quadro não escrito, em que vai ser escrito aquilo do que ele tiver experiência. Certo? Então, nós estamos aí diante de uma situação em que, em outras palavras, a dimensão ou a experiência humana de Deus, da religiosidade, foi abandonada. Ela deixou de ser feita. Quando eu passei a falar de experiência, eu não falava mais de experiência religiosa, mas da experiência do mundo. Portanto, a ciência, sobretudo, ao se dedicar ao conhecimento mecânico da natureza, e as ciências consideradas as ciências mães de todas as ciências, a física, a química, a biologia, né, que são ciências naturais, né, elas vão cada vez mais se concentrar, ficar em cima da experiência material do mundo e deixar de lado essa experiência da humana de Deus. Entenderam? É isso que o Frank vai mostrar. E ele mostra como é que isso vai acontecendo. E junto com a perda da experiência de Deus, vem a perda da experiência desses valores espirituais, como liberdade, responsabilidade, etc., que no linguajar científico vão ser alijados dessa posição.